Obrigado, nobre deputado Jorginho Maluli. Com a palavra, o deputado Beto Mansur. Senhor presidente, senhor ministro, eu estava ouvindo aqui o Malulinho, estava pensando comigo mesmo, será que as emissoras de rádio e televisão, estatais ou privadas, não têm os seus interesses e não têm as suas preferências? É claro que tem. Aqui todos nós somos adultos, e eu que já milito no rádio e na televisão já há bastante tempo, a gente sabe das preferências que existem. A minha preocupação, ministro, com relação... Eu defendo a TV pública, não vejo problema absolutamente nenhum. Tenho uma preocupação, logicamente, com a questão da interposição de ações, aproveitar toda essa estrutura da Radiobras, etc. E também discutir um pouco a questão que envolve o orçamento. Eu acho que isso é pertinente. A gente não pode fazer comparação com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a França, porque lá eles têm um outro tipo de estrutura, têm um outro orçamento, têm uma outra vida, diferente da vida brasileira. É lógico que, quando a gente é dirigente, nós precisamos pensar nas nossas prioridades. Eu fui prefeito de uma cidade grande que tinha lá suas prioridades. A gente, quando senta com a caneta na mão, você tem que optar em ou fazer uma coisa ou fazer outra. É lógico que para a gente fazer todas as coisas são importantes, é positivo. Mas eu acho que nós temos as nossas prioridades. Isso é que me preocupa, ministro. Eu acho que tem três questões que eu diria para Vossa Excelência que, no meu entender, pela experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, que são fundamentais. A primeira é o conselho editorial. Esse conselho, ele tem que ser independente. Eu vejo, olha, eu moro em São Paulo, eu vejo a TV Cultura. A TV Cultura, historicamente, sempre teve uma tendência pró-governo do Estado, porque, de alguma forma, tem algum tipo de relação. A TV do Paraná é uma vergonha. A gente vê a televisão do Paraná no cabo, eu fico assustado de... Não sei como é que pode não ter juiz e promotor público que resolva aquilo. Porque o nosso governador lá, o Requião, faz o que quer, ataca quem quer e faz propaganda de si próprio. Então, a gente percebe, ministro, que nós temos Brasis dentro de um Brasil. Nós temos justiça diferentes dentro do Brasil. Então, essa é a minha grande preocupação. Primeiro, a questão que envolve conselho editorial. Para que a gente possa ter uma televisão independente de quem esteja ocupando o cargo na presidência da República e em toda a sua estrutura. A segunda questão é do orçamento. É lógico que, pela experiência que a gente percebe, uma televisão cultura, que eu reputo como uma boa TV pública, que já fez muita coisa de muito boa qualidade, mas, por outro lado, a gente sabe, a gente que milita no meio, sabe que coisas de qualidade custam. E ela, hoje, através do tempo, só recebia recurso do orçamento do Estado e passou também agora a uma descentralização, a uma captação de recursos da iniciativa privada, que eu acho que isso é algo pertinente. Poderia, por exemplo, uma TV pública estatal, o que poderia fazer? Eventualmente, na verba das estatais que nós temos, que gastam um recurso considerável nas TVs privadas, separar, eventualmente, uma parte do recurso para a TV pública. E a outra coisa que eu diria para Vossa Excelência, eu queria comentar uma coisa, muita gente fala que os veículos no Brasil não são democráticos. Os veículos são democráticos. Chegou num determinado, até na época, ainda lembro um pouco do Sérgio Mota, quando comentei, ainda era deputado naquela época, que estava se discutindo a entrada de rádios comunitárias e etc., e abrir rádio para tudo quanto é lugar. A gente vê o que aconteceu hoje. Você tem um enorme volume de rádios piratas aí que você não tem mais controle. Até porque a Anatel perdeu a sua função de fazer sua fiscalização. Então, ministro, eu tenho essas preocupações, eu acho que a gente tem que definir as nossas prioridades. O Ratinho levantou uma questão que eu acho que é pertinente, é uma coisa interessante para a gente poder discutir. Por que não começar a comprar horários nas diversas televisões e rádios que existem no Brasil, que não é Globo, Record e SBT e Bandeirantes, que são as grandes redes,
Mas a maioria das TVs e a maioria dos rádios estão em dificuldades. Então, e não recebem recursos do próprio governo federal. Então, eu diria que essas preocupações, para encerrar, são pertinentes. Eu gostaria que Vossa Excelência comentasse sobre esse assunto, fundamentalmente do Conselho Editorial, de como é que a gente pode colocar esse dinheiro sem deixar de ter as nossas outras prioridades, e essa interposição que existe aí com o Radiobras, como é que nós vamos usar essa estrutura toda que já está instalada e que precisa ser ocupada, não só para os equipamentos, mas pelo esse material humano que é rico para o Brasil. Muito obrigado, deputado Beto Mansuco.